Bem-vindos ao Comex Connect, o podcast que vai poder te ajudar na importação, exportação, logística internacional, tudo que se relaciona ao comércio exterior para entusiastas, profissionais, estudantes, CEOs, diretores. Então a gente está querendo reunir aqui todo mundo para poder discutir, debater melhorias e todos os desafios do comércio exterior. Estamos aqui, Ricardo Drago do Agesbec, que aceitou esse desafio da gente começar esse podcast aqui em São Paulo para poder trazer tantas pessoas aqui. No primeiro episódio, já olha aí no link, tá na descrição, tá o episódio com o Raya, que maravilhoso discutir com ele, perito e engenheiro e etc. Enfim, NCM tem muita coisa boa e vamos trazer muita coisa boa aqui também. Ricardo, obrigado aí por aceitar o desafio, cara. Boa, Tiagão, prazer. A gente é entusiasta do comércio exterior e a gente vive essa adrenalina todo dia no sangue e é um prazer a gente ter aberto aí o Connect, Comex Connect. Então assim, até porque a gente está debutando esse nome aí, é o que? É conexão do comércio exterior. A gente buscar de alguma forma dar visibilidade para a nossa comunidade, difundir a relevância. A gente fala de mundo globalizado, compras online, mas não faz nem ideia qual é o tamanho dessa cadeia, né? E o quanto ela pode ser útil ou, de alguma forma, ela pode frustrar o empreendedorismo, né? E a nossa ideia, eu aceitei de pronto aí esse desafio que você colocou, da gente estar fazendo esse fórum de debate, tentando de forma digital, já nesse novo perfil, né? Nessa nova tendência, a gente ocupar esse espaço, trazendo visibilidade, trazendo aí quem são os atores que muitas vezes não estão fora das luzes, dos holofotes, né? E que muitas vezes podem ser disruptivos ao processo de participação no mercado global. Tá aceito e vamos embora, né? Mais uma vez, vamos para cima, que tem muita coisa para a gente debater. O Raya, primeiro movimento que a gente fez de gravar, o primeiro episódio, foi né? Até a gente furou o script, que era para começar com um roteiro, né? Que a gente recebe o roteiro aqui brifado, esquecemos o roteiro e fomos embora. Então, assim, vamos para mais uma aí. Hoje nós dois vamos bater essa bola. É, né? isso aí. Mas certamente vocês vão ter muito conteúdo. Nós estamos aqui empolgadaços para esse projeto e vamos trazer gente de peso, né? Para estar mostrando qual é a face do comércio exterior brasileiro. É isso aí. Tamo junto. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela equipe, pela toda a estrutura que a gente conseguiu montar aqui na Agesbec. Importante ressaltar, né, que a gente está aqui dentro da estrutura da Agesbec, né, devidamente, como todo bom regulatório envolvendo a aduana, né, autorizados. Né, excelente. Que de uma forma a gente está trazendo, a Receita é parceira nesse processo. Perfeito. Né, ela deu a condição da gente fazer e viabilizar esse podcast aqui dentro das instalações da Agesbec, que é importante, por quê? Porque assim como a gente quer trazer via digital o que é o conteúdo, a gente também quer trazer esse público para conhecer as nossas expertises, como é que é o nosso dia a dia, com o intuito maior do quê? De mostrar e valorizar os profissionais que estão dentro dessa cadeia. Sejam eles os profissionais servidores, né, que também de forma silenciosa atuam, né, com as suas dificuldades, sejam as entidades, os profissionais que estão agregados a esse processo. Bora lá! Perfeito, bora lá. Cara, obrigado. Conta aí pra gente um pouco da Agesbec, quem é a Agesbec, como começou, quem é o Ricardo, como que o Ricardo começou no Agesbec. Conta umas histórias aí pra gente. Pô, isso aí vai ser... Preciso me controlar no tempo. Nada. Não, a gente procura usar nos nossos encartes comerciais, eu peguei um aqui, né, que é o que a gente procura difundir. A Agesbec, ela é o pioneiro em terminal alfandegado no Brasil de zona secundária. O que é isso? Você tem as zonas primárias, que é porto, aeroporto e fronteira, que são onde a fronteira aduaneira
ela é a principal, primeira... Onde a carga, teoricamente, tá chega, chegando. né? Chegou. E aí você tem a condição de tratar isso de uma forma mais regionalizada. E nós, junto com o município de São Bernardo do Campo, era uma empresa de economia mista, fundamos em 1971 a AGESBEC, que é a abreviação de Armazéns Gerais e Entrepostos São Bernardo do Campo. Que bacana. E em cima desse legado, completos agora com 52 anos, acompanhamos basicamente toda a transformação do Brasil de uma economia de protecionismo econômico para uma economia globalizada, quando o Collor falou que nossos carros eram carroças, né, até o mundo atual, que a gente está aí já há 20 e poucos anos, quase 23 anos de economia, 23 não, quase 30 anos de economia globalizada, né, 94, 2024, onde a gente achava que ia dar, e a coisa todo ano se movimenta, se altera, e a gente está vivo nesse jogo tentando acompanhar esse ritmo de modernidade. Eu comecei nos escritórios lá, meu pai nunca me deu grande acomodação na vida, né? E ele sempre me deixou começar por baixo. Então a minha carreira nunca foi por cima. Por mais que eu tentei ser o filho do dono, mas ele sempre me colocou para fazer faxina, operar empilhadeira, dirigir caminhão, né? Ele brincava muito que você, para estar num ponto de decisão, você precisa saber qual é o outro lado da moeda. E por mais que a gente, quando era adolescente, a gente, né, não entendia essa lição, a gente foi aprendendo, foi passando as fases. Ter que lidar com a turma de armazém não é fácil, porque a galera acha que, quem que é esse cara aí? Tomei muita bola nas costas aí. Imagina. Tivemos que bater carga quando necessário, então faltou gente. Braça todo mundo, desce, vão fazer, bater caixa. E isso foi formando a gente, né? Eu tive ainda a experiência de pegar o armazém alfandegado na época das DTAs, escritórios em Santos, Viracopos e Guarulhos, e as vias, que eram as vias, 9 vias para fazer a perfurada. Sim. Então a gente viu a evolução do trânsito aduaneiro, do Siscomex, da migração de todos esses sistemas, e isso de alguma forma vai dando para a gente esse amor e essa paixão, porque você vive o que você está entregando todo dia, e vê a evolução disso, e chega uma hora que você fala, não quero me separar disso por nada. E construindo essa história, basicamente com 2 grandes responsabilidades. Uma é representar bem a minha família, representar bem meu pai, que tem um legado empresarial, né? A gente até fez um encarte falando da vida dele, quando ele completou 80 anos, que bacana. Que falava um pouco da história, da trajetória. Tem que escrever um livro, cara. Mas ele não quis, então... Não quis escrever um livro? No dia do aniversário dele, a gente entregou um pouco esse marco, que é a grande razão da gente estar aqui. Só que tá nas redes já, não? Não. Não vai jogar? A gente acaba colocando como inserido no encarte aí do nosso ciclo de prospectos, né? Tem que colocar nas redes. Esse é o primeiro. Quem quiser, já vou provocar aqui, quem quiser, manda um direct pro Ricardo lá no Instagram, ele vai mandar. Bora, pode mandar que a gente tem o maior orgulho. Então essa é a primeira grande razão da gente tá nesse legado familiar, empresarial, e que teve muita luta, teve muita derrota para colher algumas vitórias, né? E esse é o primeiro vínculo potencial que a gente tem. O outro, que é o da própria AGESBEC, né? Que é um vínculo com a cidade de São Bernardo do Campo, ser pioneiro, né? Falar muito bonito aqui hoje em 2023, finalzinho de 2023. Depois que deu certo, né? É muito fácil, onde você... O argumento bom era você falar em 1971, quando foi fundado. Então a gente preza muito... Quase não tinha importação na época. Não, pelo contrário, o Brasil não tinha parque fabril, a gente estava na formação do processo de industrialização. Mas o Brasil era proibido importar muita coisa. E essa é a razão do porquê a AGESBEC existe. Porque como São Bernardo é o principal zona industrial do grande ABC, né? Concentrou General Motors, Volkswagen. Então,
O município, só São Bernardo, acho que tinha Jeep, a Willys Overland, que meu pai me conta, né? A Ford, a Scania, a Toyota. Então, assim, só São Bernardo reunia 5 grandes montadoras e tinha que manter a atratividade. Então, a formação da GESBEC foi nesse intuito, né? Tem uma foto que está ali no fundo, eu não sei se vocês conseguem no meu ângulo pegar, que é uma foto que a gente usa muito bem, que é da fundação, onde acha um container naquela foto. Não tem. Então, do lado da GESBEC você tinha o armazém alfandegado, do lado você tinha o Banco do Brasil para pagar as guias, e dentro do Banco do Brasil você tinha a Camex, né? Que era para você fazer as licenças de importação. Tudo precisava de licença. Tudo precisava de licença, porque era o famoso, né? Hoje ninguém nem sabe que isso existiu um dia. Mas são barreiras não tarifárias. Quem estudou aí, né, na faculdade, tá? Enfim, tem barreiras tarifárias, barreiras não tarifárias. Né? Então, a gente ouvia isso. Isso assim, não é muito a prática, mas a teoria tem um pouco também. E você não vivia um processo de globalização. O protecionismo era para você travar, era muito mais uma regulação direta do Estado no que podia e no que não podia trazer para o país. Né? E aí você começou o processo de formação do comércio exterior, de políticas mais condizentes, enfim, foi bem a época que de alguma forma a gente já estava buscando um conteúdo melhor e foi basicamente o início do entreposto aduaneiro, né? Que é o regime de suspensão alfandegada de armazém. Então você tinha uma plataforma onde você tinha condição de ir trazendo as mercadorias, mantendo elas ali depositadas. A partir do momento que iam vencendo ou renovadas as suas licenças, as cotas, né? Que é isso que as cotas, você tinha cota de importação, você ia renovando e automaticamente o estoque já estava lá. Já está pronto. Né? E como muito bem colocado pelo Rai no nosso episódio anterior, você trazia muito maquinário, você estava trazendo a indústria que iria produzir no Brasil. Sim. Né? E efetivamente a GESBEC fez parte desse histórico a nível nacional. Eu sou um grande, sem te interromper, mas entusiasta do entreposto, cara. Eu gosto demais desse esse regime especial, porque até hoje, por exemplo, você pega na China, né? Então, eu vou importar para revender fibra ótica. Vamos colocar isso como exemplo. Você faz um pedido hoje, demora 2 meses e meio para chegar aqui no seu estoque. Se você consegue um acordo em que isso fica aqui parado, em posse, né? Na verdade, é direito do exportador isso, né? Direito do exportador. Então, o chinês é dono da mercadoria aqui dentro do armazém a GESBEC. Em território brasileiro? Em território brasileiro já, né? Mas eu não paguei os impostos ainda, então não precisei descapitalizar meu fluxo de caixa. E eu posso importar isso, talvez eu não preciso pagar imposto do container inteiro. Então eu tenho o container inteiro, mas eu vou só usar meio container nesse mês. Se eu pago imposto do meio container, vendo, ou a cada 15 dias. Então eu consigo ir tirando aos poucos a mercadoria, não me descapitalizo. A armazenagem não é cara, a armazenagem super acessível para esse tipo de mercadoria. Cara, eu gosto muito de entreposto, gosto muito. Eu tenho falado com meus clientes, né, tenho conversado sobre isso. Até é um tipo de negociação que ele pode ter com o chinês. Sim. O chinês também gosta do entreposto. Quando eu tive uma reunião faz 10 dias com um chinês que ele vende CCAM, que é uma matéria-prima, é um fio de alumínio acobreado, matéria-prima para fabricar frio. E aí ele falou que quer vender cada vez mais no Brasil, mas uma dificuldade para ele vender mais é que tá distante, demora e tudo mais. Então eu falei para ele dessa possibilidade, ele gostou demais, eles estão avaliando deixar uns 2, 3 containers aqui para poder ele já oferecer container aqui. Então o cliente já vai ter essa possibilidade. Então, se você imagina, porque uma importação comum, você vai pagar 30% para produzir, antes de embarcar 70%, aí a carga chega aqui, você paga todos os impostos, despesas, despachante, transporte, e aí chega no seu armazém.
Agora, imagina se você negocia com o chinês, ele manda para cá, o frete é dele, se fala CFR, né? O frete dele, ele deixa aqui no Agesbec por um tempo X, você só vai pagar tudo quando você quiser a mercadoria, em 2 dias está com você. Olha que fluxo de caixa maravilhoso. E você negocia com o chinês para ele ter segurança jurídica disso. Assim, a carga não vai sair daqui enquanto ele não libera a carga, enquanto ele não receber o produto, o valor financeiro. Então, incrível, acho que essa modalidade, né? E você acredita que aqui na região do Grande ABC, pouquíssimas empresas entendem essa ferramenta fantástica, que você não precisa se credenciar absolutamente a nada. Eu acho que se tivesse dificuldade, as pessoas iam disputar. Pô, mas o que você precisa? Eu tive em determinadas reuniões onde eu abordava muito a questão do fluxo de caixa. E aí eu estava falando com o diretor financeiro, ele falou, tá, mas o que eu preciso para isso? Preciso preencher um formulário? Preciso fazer alguma coisa? Preciso me habilitar algum... Você não precisa fazer nada. É só fazer. Só você precisa pedir um regime de... Você fazer uma DA que o teu despachante faz e você está com todo o teu estoque admitido. Então, assim, muito bem colocado. E assim, se a gente falar de Agesbec, eu acho que hoje esse é o nosso maior objetivo comercial, é de mostrar para esse empresário brasileiro ou no exterior que existem formas de você negociar diferente das tradicionais de mercado. Sim. Com valor agregado. Então, você colocou muito bem. Peraí, tudo isso que você falou, 30% no ato da negociação, 70% no ato do embarque, 45 dias para viajar. Ainda chega aqui o peso dos impostos que vamos calcular, me ajuda aí, você que é despachante, trabalha 35% é uma média? Mais, pode pôr 50%, 60% de imposto. 60% de imposto, mas nem a média. 50% de imposto. 50% de imposto. Para depois você correr o risco de vender a mercadoria. Exatamente. E ainda, se caso micar, você é obrigado, você já pagou os impostos. Já pagou tudo. Se você for der uma daquela de liquidação, não tem, porque você já está no prejuízo. Então, aí eu vou voltar. Né? Olha que ferramenta maravilhosa. A gente fala de importador indo para Finemp, para isso, para aquilo outro, buscando, descontando duplicata para levantar o dinheiro para pagar os 30%, quando você pode chegar para o teu exportador lá fora e falar o seguinte, te assino o contrato, mas eu te dou volume, desde que você me coloque a carga no Brasil. Pronto. Ah, mas qual o risco? Zero. Por quê? Porque a carga deu ainda problema, é sua. Você pega ela de volta. Pega ela de volta. Só vai ter o risco do frete. Que, desculpa... Não é nada, é peanuts. Que ninguém nos ouça aqui. Um frete hoje da China rasa na média... $1.800, então, R$10 mil. Então, quanto custa 30% dessa conta que você tem que antecipar? Ah, mas eu vou de alguma forma fazer a negociação de compra. Então, por exemplo, né? Ou seja, mas você mostra lá um forecast para o teu fornecedor falando que você consegue atrair volume. Isso. Qual o risco dele? Nenhum. Se você não comprar, nem você assumir o risco, nem ele tem a carga apreendida. Ele vai poder pegar isso de volta, com mais vender para outro brasileiro. Com mais $1.200 no máximo. Ele reexporta essa carga para a origem. Né? E efetivamente o risco dele foi talvez $3.000 ou $2.400. Pronto. Então, contra toda uma cadeia tributária, contra toda uma cadeia de risco, contra outra, pronta entrega. Pronta entrega. Você está maravilhoso. Regionalizado, você já está na ponta. Então, acabou. Thiago, se tem uma coisa que você pode me ajudar muito é difundir, como você brilhantemente você começou já fazendo gol de placa. É isso aí. É como é que a gente pode difundir essa dúvida para o nosso importador, né? Que pode virar uma certeza desde que ele tenha esse processo de interlocução clara, né? De entender que essas ferramentas estão postas e já reguladas. Exatamente. Não precisa criar nada, né? E esse, particularmente, é o meu debate institucional de tanto difundir a minha marca, né? E o nosso legado aí de ser o primeiro Porto Seco do Brasil, quanto de mostrar para o empresariado local e internacional que não existe risco, que o Brasil tem uma políticas de comércio exterior muito bem definidas, né? Que eu acredito que a gente ainda tenha essa condição de ter um regulatório
que em outros países talvez não tenham. Por exemplo, eu não sei como funciona em outros países, mas aqui no Brasil, a garantia do exportador, muitas vezes, assim, e tem importador que já importa um certo volume e não pede crédito. Cara, eu falei, você só não tem porque não pediu. Né? A maioria dos meus clientes que eu vou incentivando, eles vão pedindo crédito. Então, começa com 30% no pedido, 70% no embarque. Daqui a pouco, continua 30% no pedido, 70% não está no embarque mais. Está contra o BL. Então, quando chegar no Brasil, ele paga os 70%. E aí, qual que é a garantia do exportador? É essa. Você falou do regulatório brasileiro. Então, se ele não der o BL para o importador, ele não tira a carga. Perfeito. É uma legislação, tem fiscalização. E nesse mesmo prisma, muito bem colocado, o exportador estrangeiro tendo um contrato com a GESBEC, eu sou como se fosse o banco internacional dele. Acabou. Ou seja, mesmo ele entregando BL, eu digo por causa da questão da apropriação. BL é título de propriedade. Isso. Mas ele trazendo a mercadoria pro terminal, como entreposto, ele regula. Ele regula o quanto libera e o quanto não libera. E o regime está atrelado a DA feita em nome do estrangeiro, não do importador. Não é do importador, do estrangeiro. Né? Então eu consigo fazer. Por quê? Porque eu tenho a carga consignada ao terminal alfandegado. Então, essa é uma outra forma também que a gente precisa esclarecer aqui. Mas como é que o estrangeiro consegue fazer a DA, né? Que é o documento de admissão? Ele traz a carga consignada ao CNPJ do depositário, no caso a GESBEC. Então, o contrato internacional é entre dono da carga, depositário. E isso dá a ele a condição de fazer essa documentação em cima do nosso CNPJ como depositário. Mas a GESBEC é importadora, exportadora? Não. Ela é depositária. E a Receita dá a condição da GESBEC neste papel de assumir essa personificação, né, como depositária, dando a condição de que esse exportador dando errado, a GESBEC vai lá e vai fazer todo o processo de reexportação, figurando como procurador, em tese, desse exportador internacional. Você tem alguma carga assim que você tem contrato com o exportador? Muitas. Que legal. Porque, efetivamente, os contratos são com dupla linguagem, português e inglês, fora internacional. Tanto é que quem paga os custos desta estocagem é ele lá fora. Perfeito. Tem essa prerrogativa. Você emite invoice. Quando você traz, aí você tem a grande diferença. Você traz sem cobertura cambial. Isso. Então, você está livre, você não fechou câmbio, você não pagou as despesas, então você ainda está com a condição de pagamento atrelado à compra que você pode fazer. E essa compra vai estar de acordo com a tua negociação. Ela pode ser parcial, pode ser total. Então, você vai fechar o câmbio no momento, no ato da tua retirada da formação da DI. É a DI. A DI em nome da GESBEC? Não. A DI vai ser feita pelo comprador que tem que estar habilitado ao radar, que tem que ter condições de CNPJ compatíveis para o processo e que efetivamente tem que mostrar perante a aduana o fechamento de câmbio. Né? Que ele é o real comprador atrelado a uma invoice que foi enviada de lá de fora autorizando para ele, que foi pago, e automaticamente com essa invoice paga a GESBEC como detentor do domínio dessa carga, vai fazer a entrega da mercadoria. Esses vários contratos, quem provocou? Como que foi? O exportador que ficou sabendo disso? Como que foi essa... Então, ou foi o importador que meio que intermediou isso? O comércio exterior brasileiro, ele ainda é muito obscuro. Então, ela está numa caixinha de Pandora, né? Então, assim, os nossos grandes players são os nossos parceiros. Transportadores, agentes de carga, despachantes, né? Acho que esse é o nosso principal núcleo de negócios hoje. Perfeito. O importador direto é muito difícil porque a gente está na cadeia de meio. Claro. Né? Então, como é que acontece? Acontece através dos agentes de carga, dos despachantes, que veem esses projetos sendo ofertados à mesa quando eles estão com alguma situação, e eles acabam falando assim, peraí, tem solução. Nesse processo, você não precisa correr todo o risco. Vamos melhorar a tua cadeia de valor fazendo um contrato com a GESBEC, com o terminal. Acabou. E com isso a gente acaba virando esses contratos. E aí o que acontece? Ou
importador ou representante comercial brasileiro, ele acaba direcionando o nosso contato, o agente de carga que está atendendo essa demanda, ele acaba direcionando o nosso contato para que nós nos apresentemos a esse exportador estrangeiro. E aí são as negociações como elas têm que ser. Por fim, os nossos custos de serviço, eles são subsidiados só pelo ganho da aplicação financeira. É lógico. Então, assim, qual é o custo? Pelo contrário, Você tá tem ganhando mais dinheiro. crédito nesse processo. Aí o pessoal fala muito, não, porque eu vou para Santa Catarina, porque lá tem um benefício fiscal. Então, mas você vai pagar o custo do frete de Santa Catarina, né? Além do processo de trazer para São Paulo, que São Paulo hoje é o grande polo consumidor. Né? Então, assim, você está discutindo o fim quando no começo você já tem ganho e efetivamente você consegue mitigar os riscos junto ao teu exportador. Então, e a pronta entrega. A empresa tem que pensar não só o benefício fiscal. Para algumas empresas justifica e está tudo bem, vai ter, né, mercado para todo mundo. Sim. Mas eu acho que o ponto é a empresa não explora todas as alternativas, talvez por desconhecimento. Mas é isso. E é isso que a gente está aqui, né, no podcast, né, Comex Connect, para poder apresentar soluções, apresentar alternativas. O entreposto, acho que pouquíssimas pessoas conhecem como pode ser, como deve ser. A gente estava lá num fórum, né, de comércio exterior super renomado e um grande player também não conhecia tanto dessa possibilidade e tal. Por quê? Porque o Brasil ainda não tem essa cultura de difundir as coisas do comércio exterior. E você imagina que isso está pronto há 52 tá pronto, anos. Cara. Ou seja, tá pronto. Há 52 anos essa ferramenta existe. Nós que somos um país que vivemos entre crises mais em crise do que em vigor, né? E o nosso empresariado local não desconhece. E isso vale tanto para quem importa quanto quem exporta. É isso aí. Porque a mesma modalidade de entreposto aduaneiro você tem para exportação. Sim. Então, vamos falar sempre de mercadorias industrializadas, né? Certo. Então, assim, não vamos falar de commodity porque é um outro nicho, mas nesse ciclo de mercadorias industrializadas, você não precisa assumir o risco de levar a carga até a China, por exemplo, ou até a Argentina. Você pode estacionar ela no armazém alfandegado e sinalizar para o teu comprador lá fora dizendo o seguinte, olha, eu já está depositada no armazém, você me paga e assume os riscos de levar essa carga para o teu país, pagar os custos alfandegários, enfim, e você fazer esse ciclo. Na GESBEC, a tua carga já vai ser considerada exportada. Então, em tese, toda a documentação já vai sair daqui direto para o teu importador lá no destino. E né? Como que explica pra gente, como que o importador, no caso, chinês ou argentino, vai fazer essa burocracia da exportação, DUI, essas coisas? Não, então, essa é uma responsabilidade do nosso exportador, porque ele precisa efetivamente fechar a DUI ele faz. Ele faz. Mas ele faz entregando aqui. Perfeito. Ele entrega aqui, faz uma documentação de remessa para formação de lote de exportação. Perfeito. Aí ele entrega a carga aqui. Dessas notas fiscais, DUI pronta, desembaraçada. Ele tem condição de entrepostar essa carga, né? Fazendo uma DA. E a partir do momento que o importador sinaliza para ele, eu quero a carga, ele faz a documentação da DUI atrelado a esse documento de perfeito. E aí depois de desembaraçado certinho, aí o exportador só vai pedir para o agente mandar o BL, acabou, atrelado já a um booking, alguma coisa, ou até, vamos falar de Argentina, uma MIC DTA. Rodoviário. Mas e aí? A carga está exportada, pronto. A MIC DTA é da GESBEC pro local de destino. Mas como é que faz? Ele tem que fazer um outro processo de desembaraço na fronteira? Não. Ele passa na fronteira. Como a gente tem muitos movimentos que a gente, né, acho que você deve ter acompanhado, muitas vezes as nossas fronteiras estão com problemas entre situações de greve na Argentina ou no Brasil, essa carga vai passar sem qualquer tipo de restrição, porque ela já está em trânsito aduaneiro pro destinatário final. Mas tem que ter um despachante lá em Uruguaiana? Não. Teu processo está feito, teu caminhão está destinado.
Do mesmo jeito que a tua carga que já está exportada na GESBEC, respeitando o booking e a abertura do gate em Santos, não precisa de mais nada, ela já está entregue. Acabou. Ela já está exportada. É uma questão agora operacional do terminal que vai fazer a movimentação do container com a movimentação do container. Pronto. Mas o que você tem a ver com isso? Mais nada. Está entregue no gate. A sua responsabilidade acabou. Acabou. E efetivamente você já se creditou dos valores dos quais você comercializou. Dos impostos, já comprovou, se for drawback, tá tudo certo. Sim. Então, assim, isso é importante a gente ter empresas, né, que conheçam isso. Então, se você tem seu despachante lá e nunca falou disso, procura Martins. É isso aí. Fazer o merchan, né? Faz merchan. Porque eu converso com alguns clientes sobre entreposto, sobre essas soluções, admissão temporária, drawback. E putz, eu não sabia que isso existia. Se você exporta e não tem drawback, cara, o que esse cara tá fazendo com o dinheiro? Jogando no lixo, cara. Se o cara exporta e não tem drawback, ele tá perdendo dinheiro. E tem uma outra condição de exportação, que é se você compra insumo nacional, que você está exportando, e vou citar um exemplo aqui à parte, né? Estou comprando determinadas mercadorias no Brasil para efeito de exportação. Isso. Eu já me acredito na hora do imposto. Por quê? Porque o local da nota fiscal de entrega, você tem que, primeiro, saber negociar com o teu fornecedor, dizendo que você quer o desconto dos impostos. Isso. Porque o teu local de entrega é o Porto Seco. Pronto. Você não vai levar para a tua fábrica, você não vai... Eu vou levar... mas qual é o local de entrega? Porto Seco. Então, o Porto Seco é o teu domicílio para a isenção fiscal. Sim. Aí você faz justamente você faz a compra destinando o local de entrega no Porto Seco e você depois faz uma nota fiscal de remessa para formação de lote, que vai te dar sustentabilidade dentro desse ciclo de armazenagem. Fechou o lote, fechou o embarque, fez o processo, municiou o despachante do processo de exportação, exportado está, você não recolheu tributos desde a compra. Perfeito. Então, assim, vamos contatar os especialistas aí para poder, de alguma forma, né, a gente valorizar os nossos despachantes aduaneiros aqui, porque são os especialistas, são as pessoas que estão na mesa, que a gente faz uma analogia muito próxima do advogado. Sim. Né? Mas eu sou formado em direito, mas não advogo. Mas eu posso me defender? Posso. Né? Mas... vale a pena o risco? Não. Né? Porque efetivamente amanhã eu posso cair em alguma cilada que ao invés de sair exitoso eu posso ter um custo, né, maior do que eu achava que eu podia ter lucro. Foi o que você falou. Se você, né, tem uma doença e vai ser operado, você prefere um médico? Eu posso te operar. Ou que uma pessoa te fure e ache o seu problema. Mas é isso, assim. E a gente vive muito dessas dos nossos parceiros. O fato é que a GESBEC poderia ter tomado caminhos diferentes, mas uma das coisas que a gente não sai é de ser especialista na nossa atividade. Nossa atividade é armazenador, é ser um bom centro de distribuição, é ser um bom hub logístico, é ser um terminal alfandegado puro e efetivamente um terminal de bandeira branca, onde todos que estão aqui dentro têm um só compromisso: serem atendidos na individualidade dos seus projetos. E sem que a gente sobreponha os valores, né? Que basicamente é uma das coisas que eu me firmo muito nas questões de valores, né? Inclusive para que de alguma forma a gente também seja respeitado no mercado, né? Os nossos parceiros entendam por que a GESBEC e qual é a condição que a GESBEC tem de diferencial de mercado. E contando com a parceria da Martins aí, que tem trazido bastantes negócios pra gente aqui. Pô, vamos trabalhar junto. Eu acho que a parceria é realmente primordial em todos os negócios, né? A gente pensa sempre em parcerias de longo prazo, então a gente aqui é parceiro há bastante tempo. E fala pra gente como que tá o tamanho da empresa aqui hoje, Ricardo. O que você pode falar para nós? Qual a capacidade logística? Tá tomado, não tá? Né? Quantos containers, quantos teus, quantos porta-pallet, quantos metros quadrados? Olha, nós hoje nascemos, como bem coloco, até bom ângulo daquela lá, porque nós nascemos no centro de São Bernardo, e do lado da prefeitura, e fomos gentilmente convidados a nos reposicionar. Então hoje nós estamos reposicionados muito mais
na parte limítrofe aqui da região urbana, do lado do Rodoanel, do lado das principais rodovias, Anchieta e Imigrantes, que ligam diretamente ao Porto de Santos, Rodoanel aos aeroportos aí de Viracopos e Guarulhos. Então a gente se tem o glamour de dizer que nós estamos na esquina do Brasil. Boa. Né? Na esquina de São Paulo. Não vou ter a São Paulo é do mundo, porque assim, tá perto dos maiores aeroportos aqui, portos da América Latina. E hoje, a Alfândega, a gente teve um evento recentemente, aí, dia 14 de setembro, nós fizemos o primeiro fórum, a GESBEC de Comex, onde nós tivemos a honrosa presença de todos os intervenientes, todos os parceiros, e a Receita Federal, capitaneada pelo Fabiano, junto com o Balaguer, deu um dado interessantíssimo. Das 4 principais alfândegas do Brasil, das 5 maiores, nós somos, em São Paulo, só em São Paulo, nós reunimos as 4 maiores. Então, tirando, acho que aí... Que é Santos, Guarulhos, Viracopos e São Paulo, né? Como EADS e tudo mais. Que não tem, que basicamente é zona só secundária, formado majoritariamente por zona secundária. Você ocupar a 5ª posição majoritariamente com zonas secundárias mostra o tamanho dessa infraestrutura muito bem definida, né? Que ela basicamente hoje os terminais alfandegados eles estão distribuídos por regiões. Então você tem determinadas regiões atendidas, então não é uma coisa que assim eu decido que aqui em São Bernardo eu vou ter mais tantas unidades alfandegadas. Não, você tem as interlândias dessas unidades, justamente para quê? Para que você tire dos pontos focais aí, que é porto, aeroporto e fronteira, a centralização do comércio exterior. Sim. Até porque são zonas de passagem por essência. De passagem. Né? Quantos aviões pousam em Viracopos e em Guarulhos? Quantos navios atracam em Santos? Então, majoritariamente, essas zonas primárias, elas não têm condição de ficar retendo carga, elas nem o querem, acredito fato, eu. Né? Então, nós somos uma ferramenta complementar a esse ciclo de gestão aduaneira, onde nós aqui buscamos sim a concentração, olhar um pouco mais com o viés de centro de distribuição alfandegado, né? Cálculo de risco. Mas daqui, por exemplo, não precisa ficar tudo em entreposto aduaneiro, você pode ter a sua estratégia local e você pode levar isso para um centro de distribuição, você pode levar isso para a fábrica, mas existe uma lógica muito bem definida e da qual nós defendemos arduamente regulação, evolução, né? Hoje temos aí algumas novidades de mercado que nos colocam no posicionamento de puxar a competitividade nacional com a industrialização em Porto Seco. Então você tem uma série de prerrogativas que nós estamos tentando agregar a esse ciclo de serviços que tem que gerar valor agregado. Mas vai ser peso? Não pode ser peso. Se for peso no orçamento, tá errado. É aquilo que você acabou de colocar. Tá errado, não serve. Tá errado. Né? Então facilmente é descartado numa planilha de custo. Mas por que eu tenho que ir para um terminal de zona secundária? Porque tem que ter viabilidade, tem que fazer parte da estratégia. Agrega valor. Nunca vai ser. Mas vamos lá, a gente tem quantos metros quadrados aqui? Hoje atuamos aqui com 60 mil metros quadrados, com 22 mil de galpões, com mais 20 mil de pátio. Hoje, pátio estático, nós temos capacidade para 600 teus. Bacana. Né? Na pandemia e no pós-pandemia, a gente chegou a operar com um excedente aí, chegamos a operar com quase 130% da capacidade, muito vinculado a questões de sobreestadia de container, frete caríssimo, importadores aí sem alternativa, com uma série de gargalos logísticos, então acabamos servindo esse papel e efetivamente tivemos aí uma condição de entender que a nossa infraestrutura ela é muito flexível, tanto para excessos quanto para customizações. Boa. Quantos funcionários, cara? Hoje nós temos uma faixa, que eu digo assim, a faixa que a gente não ultrapassa de 100 funcionários na média,
Por quê? Porque como são todos funcionários qualificados, num período de baixa, a nossa caixa d'água nunca está linear. Ou ela está muito cheia, ou ela está muito vazia. Mas você tem todo um processo regulatório pesado, e aí a gente atingiu entre essa faixa dos 100 a nossa questão de equipamento mínimo para poder operar. Em momentos de pico, isso só sobe. Em momentos de baixa, dessa linha não passa. E aí a gente sustenta essa equipe aí, que é uma equipe que, enquanto nós estamos falando aqui, o armazém está lá, torando, e eles estão lá atendendo. E esse é o ciclo, né? Qualificação. Hoje nós estamos debatendo isso, né, até com o Raia. O nosso poder de formação profissional é muito ruim, né? Então, buscar profissionais... Educação no Brasil é muito ruim, né? E principalmente ainda buscar profissionais num segmento que é muito pouco conhecido. É verdade. Né? A nossa dificuldade aqui é que em determinados momentos nós somos empregadores e em determinados momentos nós somos formadores. Educadores, formadores. Né? E esse papel é um papel de quem quer empreender no Brasil. Ah, mas é só no Comex? Não. É em todas as atividades. Nós temos que assumir o papel de formador. Vocês dão bastante oportunidade para quem não tem muita experiência? Como que é aqui Na verdade, a gente busca sempre, lógico, atrelado a uma mão de obra já experiente, fazer com que o caminho seja esse de formação. Legal. Até porque nós queremos que o nosso colaborador ele tenha o DNA da companhia. Isso, então, bacana. Esse ciclo... tem que entender o que é emprego e o que é trabalho. Boa. Né? O que é missão, propósito. Boa. Se não tivermos isso, nós somos penalizados nos nossos regulatórios, porque somos depositário. Então, atrelado a mim, o meu principal fiscalizador é a Receita Federal. Mas eu tenho outros tantos que me exigem, Anvisa, MAPA, Exército, que me exigem eu estar atendendo em todas as melhores práticas. Então, nós temos por cultura fazer a formação de mão de obra. Boa. Muitas vezes dá, muitas vezes não dá, por questões como são atípicas. A gente vive muito de sazonalidades. Hoje, participantes do comércio internacional, uma guerra muda todo o jogo. Todo jogo. Né? Positivo e muitas vezes negativo. Lógico. E muitas vezes você tem esse processo de formação, e muitas vezes você acaba tendo que optar por buscar profissionais de mercado, né, e para atender aquele ciclo de loucura, né, que é um pico que você tem que dobrar a tua equipe em questões de dias. É verdade, verdade. Mas o mais importante é que essas pessoas que estão na estrutura devem e têm que formar essas pessoas das quais são recepcionadas como os novos colaboradores. Boa. E quando você né, quer falar pro pessoal, quem quiser trabalhar na GESBEC, quem quiser começar a carreira aqui, ou quem quiser, né, buscar uma oportunidade, entra onde? No site? Nós temos o site, ele tem lá os caminhos para falar com o nosso RH. Boa. O RH, basicamente, eu vou até deixar aqui condicionado, RH, literalmente, @gesbec.com.br, onde ele faz a recepção desses currículos. Nós estamos fazendo convênio com as universidades locais. Legal. Né? Para quê? Para que principalmente na área, quem vai para uma administração de empresa com ênfase em comércio exterior, logística, tem um ambiente onde ele pode vir a prática, entender, fazer a residência dele e ser forjado a frio. É isso aí. Nem a quente É isso aí. É ser forjado a frio, né? Quem conhece aí a parte de como é que se molda o ferro, o aço, você tem que esquentar ele para ele ganhar o molde. E quando você fala a frio, ele vai na base do martelo lá. Você tem que fazer o molde na base da força física. Essa é a nossa ideia, que esse profissional tem essa formação e que de alguma forma saia com o legado e ter participado da equipe da GESBEC. E o que você busca numa pessoa sem experiência? Você falou, por exemplo, se você for fazer entrevista de uma pessoa sem experiência, então um estagiário, pessoa que está começando na faculdade, se formar, que tipo de característica você busca? Eu acho que o principal é ter vontade de aprender. Boa. É querer fazer o que nós estamos fazendo aqui. É ter coragem. Coragem de se entender que para ser um ser humano melhor, você precisa sair das tuas zonas de conforto e querer mais. Porque a zona de conforto é aquilo, a diferença entre trabalho
E emprego? Emprego você pode ter na Gesbeck, na Martins, em qualquer lugar. Você vai ser um número lá, você vai ter uma determinada função, né? Mas trabalho é o brilho dos olhos. É o que, aí. Desculpa, é o que nós tivemos que passar, né? Como história para estar aqui e tentar todo dia fazer diferente. Então, com isso a gente consegue transferir nos nossos valores, né? Então a gente consegue ter captação e recepção do que diariamente você quer transferir. E aí, atrelado a isso, você cria novos líderes, né? Eu acho que a nossa missão hoje não é criar vou usar um jargão, bons funcionários. Não. É você criar boas lideranças para esse país. Que amanhã... meu pai tem muito esse DNA de história. Ele formou empresários, né? Então, pessoas que saíram da indústria dele... Foram empreender. E ele tinha o maior orgulho quando o cara aparecia aí empregando funcionário. Naquela época você tinha ainda o jargão de dizer... O status do industrial era... Quantas pessoas você emprega? Eu emprego 1.000 funcionários. Né? Eu pego 2.000 funcionários. Então, quando ele chegava e via que o fruto dele tinha nascido aqui dentro, e naquela época, ele pegou muito a época da industrialização, onde você tinha que ensinar o cara a manejar um torno, alguma coisa assim, que era uma coisa muito mais difícil do que a gente tem que ensinar hoje. Hoje tem um sistema lá, você tem que entender uma lógica processual. Naquela época, você tinha que dar matéria-prima, né, que era o teu insumo, ensinar ele a produzir. Então, assim, de novo, tem que ter muito respeito a quem nos antecedeu. E, basicamente, eu sou fruto desse DNA e eu quero, basicamente, hoje, fazer com que esse DNA e essa visão de formação seja também imprimida nesse ciclo do qual eu, junto com a minha irmã, me responsabilizo. Até aproveitando, hoje, meu corpo diretivo aqui está atrelado, né, à segunda geração. Tá. Que eu assumi aqui a parte mais diretiva comercial e junto a mim está a minha irmã, que eu mando um saudoso beijo agora, que é a Cristina, que ela faz a parte administrativa financeira. Junto com isso, temos um corpo de profissionais extremamente gabaritados que fazem com que aquilo que a gente tem que delegar seja nessa linha de filosofia básica e necessária, seja repassado da alta direção até as funções mais simples, que a gente acredita ser mais simples e mais básicas, como a vinda de um estagiário, como a vinda de um patrulheiro, né? Não sei nem se é patrulheiro ainda, se existe isso, mas deve existir, eu acho que é mais interior, né? Então, que é aquela pessoa que chega... O guardinha, né? Guardinha, então, mas interior mas tem ainda, eu acho. Mas tem que entender propósito. E como que você vê esse treinamento, então, a evolução, plano de carreira das pessoas que trabalham aqui? Então, ele começou, chegou, né? Vocês olham isso para evoluir, plano de carreira? Como vocês fazem isso? Já tem um plano estruturado, basicamente validado pelas chefias, onde você vai acompanhando o DNA de crescimento dessa semente. Que bacana. Quase que em tempo real. Que legal. Né? Então, engajando. Dando responsabilidade. É isso. Porque assim, é o que nem a gente vive hoje, né? Que a criança não precisa nem estudar para passar de ano. Então, ela já é merecedora só porque ela passou um ano na escola. Eu sou um pouco crítico a essa ferramenta, porque eu acho que a gente está criando uma sociedade sem responsabilidade, cheia de direitos. E hoje, nós que temos que lidar com essa realidade, e que de alguma forma a gente se prevalece a meritocracia, né? Ou seja, a pessoa tem que crescer, ela tem que ter dedicação, ela tem que perder noite, né? Ela tem que ter insônia, tem que trabalhar. Tem que para quem quer muito, tem que ter responsabilidade e ela tem que vencer pelos seus próprios caminhos e não pelo merecimento. Mas eu tenho 1 ano de empresa. Meus amigos, se 1 ano de empresa você não se mostrou e não mostrou brilho no olho pro teu chefe, você vai ficar 1, 2 anos na mesma função, porque você vai ficar para trás. Agora, se é um cara disposto, disponível e efetivamente mostra interesse todo dia, amigão, céu é o limite. Céu é o limite. Né? E de alguma forma, se a Gesbeck for o teu limite, a gente vai chutar você daqui para você ir para outro lugar, porque você tem que brilhar. Empreender, isso aí. Perfeito. Então, assim, a gente não tem muito...
lógico, a gente quer formar uma equipe que tem esse nosso DNA, reter talentos. Mas hoje a gente está numa geração que quer receber antes de dar. Boa. Né? E esse eu acho que para mim, tanto quanto para você, né, seja o nosso maior desafio. É quanto tempo as pessoas têm a condição de entender que elas têm que dar para poder merecer. Nessa parte de sempre doar, dar, né? Tem gente que está desempregado, né? Ou que nem começou a trabalhar ainda. E aí ele chega lá e me pede uma dica. Eu falo, pô, por que você não se oferece para trabalhar em troca de aprender, né? Assim, trabalhar de graça para alguém? Então, você vê aquele seu amigo trabalhando, posso ficar, tô sem fazer nada, tô sem trabalhar. Posso ficar lá com você, trabalhando e aprendendo o que você faz? Cara, isso vai te abrir portas. Então, você vai começar a trabalhar. Talvez ele veja que você é importante, ele mesmo te contrate. Talvez você aprenda algo ali e você vai para outro lugar, monta seu negócio. Então, assim, uma das pessoas que eu admiro, né, trabalhou com a Martins lá. Ele começou assim, então, em outro lugar, ele começou, não, eu posso aprender despacho com você aí, importação, esse negócio que você faz, né, de graça, eu não tô sem fazer nada. Ele começou, hoje, de graça. Hoje ele trabalha numa grande trading por R$7.000 por mês. Tem um salário bom, como um analista, como um supervisor, enfim. Então é uma pessoa já que se estabilizou. Mas como ele começou? Começou lá pedindo emprego. Tendo a coragem de se expor. Aí eu vou te perguntar uma coisa. Quanto você recebia para fazer isso? Ah, mas você era o filho do dono. Legal. Mas e aí? Foi de graça? É lógico. Você teve que ralar pra cacete. Lógico. Se eu chegar hoje para você e falar, Thiago, tem uma baita oportunidade aqui na mesa. Só que é um negócio que você não faz. Você topa fazer sem ganhar nada? Você toparia? Pô, claro, dependendo da situação, eu vou mesmo. Por quê? Lógico, pô. Desculpa aqui. Você é bobo, cara. Pra não chamar de outra não, coisa. Você vai trabalhar de graça? Vou. Mas por quê? Por que você trabalha de graça? Fala pra mim, por quê? Por que você trabalha? Cara, tem tanto... Senso de oportunidade. Né? Ou seja, isso vai te levar para patamares, né, que o teu inimaginável vai acontecer. Mas hoje, o que a galera quer saber? Primeiro, quanto ganha. Quanto ganha? Nossa, mas só isso? É perfeito. Mas e os benefícios? Mas só isso? Então. Cara, assim, se não te agrada, tudo bem. Você pode buscar outras oportunidades, tá tudo bem. Só que não fique focado nisso. Cara, veja uma oportunidade, vai, comece. Outra coisa para quem tá desempregado, né? Assim, eu sempre falo, enquanto você não tá empregado, o seu trabalho é procurar emprego. Então acorda 8 da manhã, 7 da manhã, toma um banho, se arruma e vai mandar currículo por e-mail, vai entregar currículo pessoalmente, para almoçar meio-dia, volta 1 hora e fica até às 18 horas fazendo isso. Se você fizer isso, assim, 30 dias... você vai estar empregado, não tem dúvida. Perfeito. Mas muito menos, cara. Muito menos. As pessoas vão estar empregadas. Todo mundo que fez esse desafio comigo, eu falei, se você fizer... E eu dou esse desafio para todo mundo que está me assistindo. Faz esse desafio. Fica 30 dias fazendo isso. Se você não arrumar um emprego, eu te emprego. Perfeito. Mas me prova que você fez... Cara, não tem jeito. O cara vai estar empregado, não tem como. Porque o cara fez acontecer. O cara vai ver tanta oportunidade em cima da mesa que ele fala, não é possível. O Brasil é o país da oportunidade. Tem muita oportunidade aqui. Só que, infelizmente, a gente tem uma cultura ainda assistencialista. Sim. Uma cultura que, eu não, né, tive a melhor família, eu não tive a melhor escola, não nasci no melhor bairro. Então, por conta disso, o cara tem que me dar um emprego e tal. Cara, não, faz acontecer na sua vida. Você pode fazer acontecer, cara. Eu acho que eu coloquei isso, a gente fez um processo aqui essa semana que passou, de reconhecimento de uma profissional aqui, né? E eu fiz questão de deixar claro isso, né? Você, na tua vida, você tem que entender qual é o teu papel, sem misturar religião, futebol, né? Ou seja, sim. E vocação política. Você tem que entender que ou você está aqui para ser protagonista ou você vai assistir. É isso aí. Ou você está como é que é, plateia, ou você está como protagonista. E eu recomendo, seja protagonista da sua vida. Aí. Porque os riscos de perder devem estar calculados para que você possa ganhar. Ninguém só ganha e ninguém só perde. O equilíbrio da vida está em perder, acrescentar,
cultura e capacitação, sim. que é um processo de formação, e que efetivamente vai valorizar o teu processo de crescimento como ser humano. É isso aí. Né? E infelizmente nós estamos aí reféns, né, dos eletrônicos, que hoje basicamente a gente quer ser só assistir ao que está acontecendo e não está querendo entrar em campo, assumir a camisa 10 ao segundo tempo, né, faltando 2 minutos para acabar, e falar, tá comigo a responsa, e eu tenho que fazer. Mas o principal compromisso é com você mesmo. Se você de alguma forma tiver esse compromisso com você, o resto se agrega a você. Acabou. Cara, caminhando pro final, passou tão rápido, cara. Pô, passou tão rápido. Só eu falei nesse aqui, Nada, cara? falamos. Pô, pelo amor de Deus. Caminhando pro final, Ricardo. Pô, se você pudesse deixar, sei lá, uma mensagem para as pessoas aqui, né, que estão ouvindo do comércio exterior, talvez falando um pouco de futuro, tendências, né, como que você vê aí, né, fala um pouco do Confere, né, fala um pouco dessa mudança que está tendo na alfândega, e depois já deixa uma mensagem pro pessoal aí. Legal. Bom, Tiagão, de novo, você está aqui me dando a oportunidade de fazer o que a gente ama na vida, que é primeiro, atuar no nosso segmento, e melhor que isso é tentar criar propostas de melhoria, debate, formação profissional, atender a cadeia como um todo, seja na formação, seja atuando e seja olhando perspectiva. Então, a gente já passeou um pouco por esse caminho, e o que eu posso trazer? A GESBEC tem um DNA natural de ser precursora. Então, a gente tem incentivado e tem participado avidamente em projetos de inovação. Boa. Então, Confere, por exemplo, né? Junto com a associação, o primeiro local a ser testado Confere foi aqui na GESBEC. Nós nos oferecemos para esse processo, que é aquilo que a gente acabou de falar. Mas a oportunidade está para todos, né? É isso aí. Mas legal, eu quero estar aqui. Quero correr o risco de pagar para ter primeiro. É isso aí. Mas por que pagar? Né? Então, assim, nesse caso a gente deu as condições e nos colocamos. O Confere, ele é basicamente no momento onde estávamos aí pré-pandemia, já estudando uma forma de fazer com que os fiscais tivessem uma mobilidade maior junto aos terminais. E na verdade, esse brilho não é nosso, é da Receita Federal, que tem adotado uma série de políticas de desburocratização do processo, de facilitação que é do comércio exterior. E dentro dessas pautas estava o Confere. O Confere é, então, a mobilidade via presença digital do fiscal no terminal, que começou com a Receita, já está indo para o mapa, já está indo para a Anvisa, então ele agora está sendo uma fonte de solução para todos os demais intervenientes do comércio exterior. Atrelado a isso, a Receita está com uma visão futurista maravilhosa, né, da qual a gente se empolga e quer participar de uma série de tratativas aí, que vou citar aqui, porque o papel do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros aí do Sindasp, que assumiu esse protagonismo e que deve ser reconhecido, né, não só pelo presidente Welson, do qual a gente manda um abraço, mas de todo o corpo diretivo, né, e de toda a sua estrutura, de fomentar o ROAD, que é o Radar de Oportunidades Aduaneiras, implementados aí pelo Fabiano, junto com o Sindasp, que é o superintendente adjunto aqui da Alfândega de São Paulo, né? Que dá a condição de virem propostas para a Receita analisar e com curtíssimo prazo de análise e devolutiva. Então, em que momento você tinha o poder, né, que é o poder da Receita Federal, que seria, a gente sempre, né, é o poder, a autoridade parada em condições de... Parada eu não digo, mas dando canais de propostas para que os usuários que estão sofrendo determinadas situações tragam essas propostas e discutam. Então, deixo aí, para quem é usuário do sistema de comércio exterior, a indicação do site lá do Sindasp, do ROAD, que é uma condição de trazer propostas para o ambiente aduaneiro de crescimento. Então, eu acho que isso é uma tendência que vai dar a condição
da gente trazer melhores propostas. Dentro disso, também, nós tivemos agora a alteração do CCT, que é a mudança do mantra para um novo sistema, Sim. mais harmonizado com os sistemas da IATA internacional, colocando o Brasil num patamar de, como a gente falou no episódio anterior, da OMA, né? Ou seja, de estar dentro de um ambiente de padrão internacional. Tivemos as primeiras dificuldades, os primeiros dores de barriga, mas natural. Para quem já passou transição e quem já passou por tantos movimentos de incerteza, é mais um passo para o crescimento. Então, o mais importante é debater as situações que acabam ficando como consequência desse processo, né? Que muitas vezes quem faz a instrução, quem faz a legislação, não consegue entender o poder de radiação. E esse entra um ponto que nós, como unidades de zona secundária, acabamos não sendo enxergados dentro do mapa do processo aduaneiro, e muitas vezes temos que levantar a mão e falar, nós existimos, né? Esta comunidade se utiliza dessa infraestrutura para continuar comercializando ou para comercializar como estratégia. Então, a gente tem tentado ocupar esse espaço. O outro grande aí é o OEA, que nós estamos concorrendo no perfil depositário como representantes do fórum de consultivo do OEA, onde é uma cadeira importante. Aqueles que participam do OEA devem se candidatar, devem participar desse fórum, que é um outro canal que a Receita dá de fazer com que a comunidade se autorregule e, de alguma forma, ganhe espaço de debate. Então, visualizando aí como rápidas pinceladas, eu entendo que esses são os pontos em 2023 que estão em alta para serem dialogados. O resto é economia, e como uma boa previsibilidade, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Não faz ideia. Né? Não temos nem condição de entender para quanto vai o câmbio. Impossível. Se a nossa balança comercial vai continuar positiva, negativa, quem vai ser o próximo presidente da Argentina. É muito legal esses economistas. Não, o câmbio vai estar tanto. Aí ele gasta muito mais tempo explicando porque ele errou do que explicando. Não tem como. Não tem como. Não tem jeito. Mas a gente tem que estar com o olhar atento a essa nosso novo desafio, que é a virada do consumo eletrônico, de toda essa mudança de tendência para o comércio digital, que eu acho que e para a nossa própria visibilidade de qual vai ser a nossa economia 4.0, 5.0, vai ser que nem iPhone lá, desculpa o marketing, mas é o 11, é o 12, é o 13. A gente, ano a ano vai evoluindo de um jeito. Né? Falando do Confere, o Confere é bacana porque assim, hoje, vamos supor, a carga está no AGESBEC. Então, você deu o canal vermelho, não é o fiscal do AGESBEC que vai conferir essa carga. Mas como assim não, né? Então, existe uma forma de conferência remota dessa mercadoria. Então, vai ser um fiscal que está em outro armazém que vai conferir essa carga. Então, dá uma mobilidade para os fiscais, previsibilidade para a Receita Federal. Para a Receita Federal ficou melhor, né? Para os importadores, né? Enfim, é uma mudança, né? Agora, a gente vai se adaptar a isso. Então, é uma coisa que deve acontecer em outros lugares do Brasil. Então, começou em Santos, né? Veio para São Paulo. E agora tenho certeza que em outros lugares do Brasil já estão sendo exportados. Já estão sendo inclusive, talvez você tenha uma carga, sei lá, que está em Uruguaiana e o fiscal da Bahia vai conferir. Né? A tendência é essa. A tendência é essa. Assim como aconteceu com a Anvisa, né? Outros locais, né? Conferindo. Isso vai trazer desafios? Vai, cara. Às vezes o cara não entende nada, às vezes ele usa o pé da letra que nem precisa. Mas também vai dar isonomia de interpretação. Vai dar isonomia de interpretação. Então, a própria aduana vai começar a soltar condicionamentos interpretativos melhores, a formação dessa nova padronização de equipes. Então, sim. O que a gente via muito é que determinada mercadoria liberada em Santa Catarina tinha uma interpretação. Isso. Aí se você fosse para Pernambuco, tinha outra. E se você te fizesse em São Paulo, tinha outra. Então, o corpo da instituição precisa ser homogêneo.
eu acredito que a perspectiva é que a própria aduana se consolide. Com Confere, eu acho que isso vai trazer bastante coisa. Cara, obrigado, cara. Obrigado mesmo, acho que foi. Pô, mas foi só incrível. eu respondi, eu achei que eu ia te perguntar alguma coisa. Não, mas me pergunta aí, pô. Não, mas já acabou o nosso tempo. O próximo vai ser com você. O próximo a gente faz, né? Agradecer, Mas... pessoal. Então, se você tem alguma dúvida, crítica, sugestão, ameaça, pode mandar no direct. Ameaça. Eu tinha um professor no cursinho que falava isso, eu adorei, cara. Putz, ele sempre falava isso. Se tiver alguma crítica, dúvida, sugestão, ameaça, eu falo isso em toda reunião que eu vou com a minha equipe. Mas aproveitando aí, só para fechar, me fala um pouquinho do que você, da Martins, enfim, como é que você tem se posicionado aí, porque né, até para não ficar só no meu ângulo. Não, nada. Também, como é que você tem buscado esse perfil mais digital, essa... Eu vejo que a empresa que não está no digital está perdendo dinheiro, né? Então, assim, está deixando dinheiro na mesa, porque tem muita oportunidade no digital. Então, desde prospects que você não teria acesso hoje através da nossa posicionamento digital, através do Instagram, através do LinkedIn, né, através de várias formas de contato com novos clientes, a gente chega até pessoas que a gente não fazia ideia que chegaria, então isso é muito bacana. A gente, enfim, desde clientes grandes que importam containers, mais containers, até aquele que está começando, então a gente consegue ajudá-lo, né, a movimentar a balança comercial, então isso para a gente tem sido muito bacana e é um desafio diário interno, né? Porque a gente tem organizações, né, realmente longivas, então 30 anos de Martins, né, 52 anos de Agesbec, tenho certeza que engajar todo mundo aqui aí pro digital não é fácil, né? Mas eu acho que esse é o nosso papel, né? Que o Instagram tá aí, TikTok tá aí, Kawaii tá aí, a gente vai estar lá. A gente vai estar lá para poder movimentar. Então, até importadores, exportadores, outros despachantes, a gente cara, tem que estar no digital. Tem que estar no digital porque é o caminho, né, para a gente poder se comunicar melhor. Então, a gente vai chegar em várias pessoas. Né? Então, isso para a gente é maravilhoso. E a Martins hoje consegue ajudar a empresa a importar door to door. É um serviço que a gente não tinha e que a gente via que o cliente tinha falta, era quando ele não tem um fornecedor na China. Então, ele só chegava na Martins depois da compra. Então, ele fala, já sei qual máquina comprar, eu tô com a invoice, eu já fechei o câmbio, vamos fazer toda a logística. Então, a partir desse momento, a Martins sempre ajudou, né, esse importador. Agora, a gente consegue fazer um passo antes. Então, ele fala, eu quero importar uma máquina dessa. Eu busco o fornecedor para ele na China, tenho uma equipe na China que busca o fornecedor e aí busca para ele um fornecedor de confiança, com a qualidade que ele precisa, no preço que ele precisa, na quantidade que ele precisa, se for uma máquina, se for produtos para revenda, se for um comerciante. Então a gente consegue fazer do jeito que ele precisa e aí essa carga vem com o nosso frete, tanto marítimo como aéreo. Chega no Brasil, a gente faz o despacho, usa nossos caminhões, com uma frota aí de mais de 100 caminhões. Se ele precisar de local para armazenar e distribuir, a gente tem um armazém geral. Então, armazém geral pode ser um fulfillment. Se ele for um revendedor do e-commerce e ele precisar que eu despache 1 a 1 no correio para ele, eu tenho serviço lá. Então, eu deixo essa carga lá, um container que chegou de utensílios domésticos completos e ele faz venda no e-commerce. Ele vende, sei lá, 100, 200 pedidos por dia. Eu vou, embalo, faço o pick and packing daquilo, coloco no correio ou num posto do Mercado Livre ou num posto de qualquer marketplace que precisa. E aí, né, dá sequência no negócio dele, que o foco dele é comprar e vender. O meu foco é logística. Sim. Então a gente consegue fazer essa terceirização completa. Né? Então é maravilhoso a gente movimentar o Brasil, movimentar a balança comercial desse jeito, trazendo a excelência na logística. Né? Então agradecer todo mundo que tem nos acompanhado, né? Agradecer você, já clica, né, se inscreve no canal, clica no sininho para poder ativar as notificações. Entra nas redes sociais da Martins, então Martins Log Internacional, na minha rede social, Thiago Martins, _Comex, né? Então tudo que tiver de dúvida, sugestão, pode mandar lá que a gente vai adorar.
Tô te seguindo aí. Boa. Nessa sequência eu tô entrando no seu vácuo ali. Vamos lá. E tô tentando trazer esse perfil digital para GESBEC, né? Nosso @GESBEC nos perfis do Instagram, Facebook, LinkedIn. E o meu pessoal é Ricardo Drago _ também no Instagram. Perfeito. E agradecer esse convite que você fez da gente estar junto nesses debates. Eu acho isso extremamente importante. Com base na nossa relação, a gente vai se completando, né? No sentido de crescer junto. Eu acho que esse papel que você tem feito de trazer o comércio exterior para a mesa do digital e de forma profissional. Vocês não estão vendo, mas tem uma baita equipe de produção aqui. Os caras estão até essa hora aqui, né? Fazendo acontecer, né? Então muitas vezes a pessoa olha teu perfil e fala, não, ele está fazendo lá no celular de forma espontânea, né? Não, tem pauta, né? Tem estrutura, né? E efetivamente a GESBEC está indo, eu particularmente estou incentivando muito essa cultura do digital, indo muito pelos meus pares, que eu estou vendo que você é um proeminente nesse perfil. O fato é que a gente organizou aí o Comex Connect aí para que a gente tenha esse ponto de debate, traga outras pessoas para esse fórum de fazer esse perfil digital acontecer, que muito parece redundância, parar lá, ficar meia hora parado na frente do YouTube lá assistindo, mas talvez para você ou para alguns não seja interessante, mas para muitos outros com certeza seja formação profissional. Com certeza. Né? E se atingir bem tá ótimo. No compromisso que a gente tem de alcançar, já vai ter valido a pena. É isso aí, já valeu a pena. Gente, obrigado e vamos junto.